Mais uma vez, eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo no livro de Ruth. Hoje nós vamos ler o livro de Ruth e hoje eu vou fazer alguma coisa que eu não estou acostumado a fazer, e que para mim é extremamente difícil, aliás, fazer, que é pregar um livro inteiro num dia só. Então, Ruth, nós lemos a partir do versículo 1 do versículo 1. Nós lemos o capítulo 1, parte do capítulo 2, e no final da mensagem eu encerro no capítulo 4. Então, Ruth, capítulo 1. E nós vamos falar hoje sobre mães, e eu creio que o livro de Ruth ele tem muito a ver com o nosso contexto, porque com esse dia, que é um dia especial, que é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães, mas não apenas isso, mas tem muito a ver com o nosso contexto de imigrantes nesse país. Porque hoje nós vamos falar de mães nesse texto e mães imigrantes. Mães que imigram daqui, migram para lá. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre mães imigrantes com você. Então, Ruth, capítulo 1. Eu creio que todos os irmãos acharam. Nós lemos assim a partir do versículo 1. Naquela época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti.
Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamar Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão recolher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a Sua palavra, que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra, que a Sua palavra venha trazer grande glória para o Seu nome, que a Sua palavra venha exaltar Cristo, e que a Sua palavra venha transformar, alimentar, confortar, encorajar o Teu povo. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagina que você mora nesse país há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E você aqui, você vem com uma esperança, há mais de 10 anos você veio com uma esperança, você veio com o seu marido, cheia de planos e sonhos. Você veio com seus meninos ainda jovens na sua casa. Moravam com você. Mais 10 anos são passados. Primeiro seu marido ele morre. Depois os filhos que você ama, que se casaram aqui, também morrem. Então, você não vê outra alternativa, porque já não é mais tão jovem quanto era antes. Aquele sustento que você tinha por causa do seu marido e por causa dos seus filhos, você já não tem mais. E agora a única opção que você vê é voltar para o Brasil. Sem nada e sem ninguém. Essa
basicamente era a situação de Noemi. E acima de tudo isso, ou junto com tudo isso, com a perda daquilo que ela tinha, da perda da esperança, ela vai olhar para a sua história, e ela não apenas perdeu o marido e os filhos, ela vê toda a sua história, que o Senhor, até o Senhor está contra mim. Essa é a história de Ruth. E essa é a história que eu queria meditar um pouquinho com você hoje. O versículo 1, o capítulo 1, começa dizendo: naquela época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, o texto aqui ele já nos diz que esse livro, o livro de Ruth, ele foi escrito no tempo do livro de Juízes. E se você conhece o livro de Juízes, se você já leu o livro de Juízes, você sabe que o livro de Juízes é um livro que marca um período negro, um período sombrio na história de Israel. É um período de apostasia, um período de idolatria, um período de não busca ao Senhor, um período onde a palavra do Senhor não é pregada, um período em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e não existia temor do Senhor. Então é um período de grande degradação moral para Israel. E você vê no livro de Juízes um padrão. Sempre que um líder morria, o povo fazia aquilo que o Senhor reprova, se afastando do Senhor e buscando os deuses estrangeiros. Então existe um padrão, e é nesse momento da história que Ruth, que Noemi vivem. E é interessante aqui que o autor ele nos dá a cidade de onde ela vem, Belém, a casa do pão. E na casa do pão faltou pão. E é isso que o autor do livro quer deixar muito claro para nós. Então, porque falta pão na casa do pão, elas vão migrar para Moabe. E quem são os moabitas? Os moabitas são os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E você conhece a história terrível dos moabitas, como eles nascem, como aquela nação cresce. Eram inimigos do povo de Israel. Então Noemi e a sua família vão buscar uma vida melhor. Eles vão migrar para o meio de um povo inimigo e idólatra, que o Senhor os havia advertido a não fazer. Então eles migram para Moabe. Passado todo esse tempo em Moabe, primeiro o marido morre. Depois esses filhos se casam. E 10 anos se passam, agora os filhos também morrem. E essa mulher, ela se vê sozinha, com 2 moabitas, agora são 3 viúvas, dentro de uma casa. Numa sociedade patriarcal, onde a mulher depende completamente do marido ou dos filhos. Mas agora, ela se vê sozinha. Então, ela ouve que o Senhor vem em auxílio do seu povo. E ela decide: vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para Judá. E ela então chama, ela talvez se sinta responsável por aquelas 2 meninas, pelas suas noras, e fala: vamos embora, vamos embora. Mas alguma coisa aqui muda no meio do caminho, porque entre o versículo 6 e esse versículo 7, versículo 7 diz assim: assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, no meio do caminho, ela quase que cai em si, no meio do caminho, ela vai viajando e vai pensando: o que vai acontecer? Como que vai ser a minha vida lá com essas 2 meninas? Então ela fala, ela tem quase que cai em si e fala assim: voltem para casa. Voltem para casa.
E ela vai então falar assim para elas: voltem para a casa da sua mãe, da mãe de vocês. Voltem para casa, voltem para o seu povo, para os seus deuses. Voltem para eles, para poder recomeçar a vida. Que vocês encontrem um outro marido que vai poder cuidar de vocês. Que vocês recomecem a sua vida, porque existe esperança para vocês, para recomeçar a vida de vocês. Por que vocês viriam comigo? Para sofrer comigo? Para que vocês vão vir comigo? Para viver no meio de um povo inimigo de vocês? Por que vocês viriam comigo? Então ela tenta convencer elas de que elas fossem embora. E por que ela vai fazer isso? O que vem na cabeça dela que muda ela no meio dessa viagem para mandar essas meninas embora? Algumas coisas vão vir para ela. A pergunta que vai ficar na cabeça dela é essa: como que eu vou sobreviver? E ela tinha basicamente apenas 4 opções. A primeira delas, casar de novo. Achar abrigo, como ela mesmo incentiva as suas noras a fazer. Achar abrigo na casa de um outro homem. Se casar de novo, reconstruir a sua vida. Contudo, ela é velha demais para isso. Ninguém ia querer casar com ela. A segunda opção que ela tem aí é trabalhar no pesado. Ela não consegue trabalhar no pesado. A terceira opção que ela tem é se prostituir. O que para muitas mulheres era inevitável nesse tempo, quando uma coisa dessa acontecia com elas. Mas aí a quarta e a última coisa que ela pode fazer, e que ela entende que ela vai fazer, e que ela entende que a única saída que ela tem, é mendigar, para tentar sobreviver. Então a sobrevivência dela era incerta. Ela não tem certeza nem se ela vai conseguir sobreviver. Como que eu vou levar 2 moabitas comigo? Como que eu vou ser responsável por essas meninas? Então ela cai em si. Por quê? Porque ela pensa assim: se para mim é difícil, eu vou viver no meio do meu povo. Se para uma viúva é difícil, quem dirá para 3? Então ela tenta convencer essas 2 outras imigrantes de não ir com ela. E mais um motivo para não levá-las. Noemi sabia que elas correriam risco de vida em Israel. E se você já leu o livro de Juízes, você vai saber muito bem do que eles eram capazes de fazer. É só você ir dar um pulinho ali no final de Juízes, e a história da concubina, e outras histórias que nós temos no livro de Juízes, terríveis. Então elas estão correndo risco de vida, e Noemi sabe disso. Mas o texto deixa isso muito claro para nós, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, quando Boaz chega para Ruth e diz assim: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Boaz sabe que essa mulher corre risco de vida. Por quê? Porque qualquer um poderia pegar e abusar dela facilmente. Qualquer um poderia pegá-la e fazer o que quiser com ela. Quem se importaria com uma estrangeira? Quem se importaria com uma moabita? Ninguém. Então, ela corre risco de vida apenas em ir com a sua sogra. Mas aqui eu vejo, e uma lição que eu tiro aqui, sendo imigrante e vivendo no meio de um povo imigrante, que a vida de Noemi, e o estado que ela chega aqui, é o maior medo, o pior pesadelo de qualquer imigrante. Porque se você notar comigo, no versículo 19, prosseguiram, pois, as 2 até Belém, ali chegaram, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Será que é Noemi? Quando qualquer pessoa, e você conhece,
muito bem essa história, porque quando qualquer pessoa mora nos Estados Unidos há muito tempo, você volta para a sua terra natal, você volta para o meio dos seus parentes, você volta para a sua cidade, onde todo mundo te conhece. Causa um alvoroço na cidade, especialmente se a sua cidade for uma cidade pequena. Era uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo. Agora você consegue imaginar Noemi chegando em Belém? As mulheres das casas, na porta das suas tendas ali, olhando para ela e cochichando uma com a outra. Será que é Noemi? Nossa, mas envelheceu, hein? Está acabada, menina. Deixa eu falar para você. Parece que envelheceu 50 anos. Você viu quem chegou na cidade? Mas você tem que ver. Está uma judiação. Eu conheço essa fala. Então, ela chega lá e então eles começam a chamar, nossa, Noemi chegou, e ela fala assim, não me chamem mais Noemi, que é aprazível, agradável, porque eu não sou mais nada disso. Me chamem Mara, porque agora eu sou amarga, por causa de tudo aquilo que o Senhor fez. Aí note o versículo 21, que ela diz assim, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Note a vida dela aqui. Esse é o pior pesadelo de qualquer imigrante. Você sai de uma maneira, procurando uma vida nova, procurando uma vida próspera, procurando uma situação melhor do que você estava quando você estava no Brasil. Mas quando você volta, você está numa situação pior do que você saiu. Esse é o pior pesadelo de qualquer imigrante. Qualquer um. Esse é o momento da vida de Noemi. E note uma coisa aqui, que ela enfatiza no texto, que o texto enfatiza na fala dela. De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Eu saí daqui com as mãos cheias, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E note aqui alguma coisa que ela dá essa ênfase no Senhor. Quase que falando assim, tudo isso que eu estou sofrendo hoje é culpa do Senhor. É culpa de Deus. E qual que é o problema dessa frase aqui? O problema dessa frase aqui é o seguinte. Deus nunca mandou eles saírem de Israel. Deus, aliás, nunca mandou eles morarem em Moabe, numa terra estrangeira, na terra dos seus inimigos. Eles foram em desobediência ao Senhor. Eles saem de lá, eles fazem o que eles querem. Lembra do período de Juízes. É um período de degradação moral. É um período de se assimilar com os povos que vivem em Canaã. E aos redores de Canaã. É um povo idólatra que vai levar Israel à idolatria. E eles não estão nem aí com isso. Então eles pegam e vão morar em Moabe. Dá tudo errado, nada acontece. Eles saem de lá com um plano. Voltam de mãos vazias. E a culpa é de quem? Do Senhor. O que isso ensina para mim e para você? Algumas coisas. Mas o principal delas é essa. Muitas vezes essa é a nossa reação com o Senhor. Nós fazemos os nossos planos. Nós temos as nossas ideias mirabolantes. Nós fazemos aquilo que nós queremos, nós não consultamos o Senhor, porque em nenhum momento você vê eles consultando o Senhor aqui. Eles desobedecem, eles quebram a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, aquilo que o Senhor quer para eles. E tudo dá errado, mas no final a culpa é de Deus. Assim nós somos também. Nós não consultamos o Senhor, não consultamos a palavra do Senhor, fazemos os nossos planos, fazemos aquilo que nós queremos. No final, dá tudo errado. E aí a gente pergunta, por que Deus? Aonde foi que eu errei? Bom, a gente pode começar lá pelo começo, que você nunca nem me consultou. Então nós vemos que nós somos esses seres que
nós somos capazes de tomar as nossas próprias decisões e fazer aquilo que nós queremos, e no final a gente culpa a Deus pelos nossos erros. Mas glória a Deus, porque Ele é gracioso, e ainda assim, Ele quer nos transformar. Então Noemi não tinha esperança material e espiritual. Toda a esperança que alguém podia ter foi retirado dela. Não existia nela nenhum tipo de esperança. Tudo aquilo que dá significado, propósito e esperança foi tirado dela. Foi arrancado dela. Por quê? Ela perdeu seu casamento, seu marido morreu. Ela perdeu seus filhos. A terra que ela tem hoje é uma terra cheia de dívidas. O nome da família dela se foi, porque os homens morreram. Quem carregava o nome da família eram os homens. O nome da família morreu. E o final de tudo isso, até Deus está contra mim. Então essa mulher, ela chegou no fundo, no mais fundo que alguém possa chegar. E a leitura dela no versículo 12 é exatamente essa. Para mim não tem mais esperança. A minha esperança acabou. Ela olha para a história dela e ela não vê mais uma maneira humana e racional para sair desse momento que ela está passando. Não existe mais esperança para mim. E a pergunta que eu quero deixar para você, e eu respondo no final dessa mensagem, é: será que uma história dessas pode ter redenção? Será que uma história dessa pode ter salvação? Será que uma história dessa pode ter um final feliz? Como que acaba essa história? E talvez aqui hoje você está, talvez não idêntico com Noemi, mas você talvez esteja passando por um momento assim. Um momento de incerteza, um momento que talvez você tomou as suas próprias decisões e você está aqui hoje não sabendo o que vai acontecer. E talvez um momento que parece que até o Senhor está contra mim. E se perguntando, será que existe salvação no final de tudo isso? Será que a minha história pode ser transformada? Será que alguma coisa boa pode acontecer e pode sair do meio de tudo isso, dessa situação caótica que eu estou vivendo? Talvez essa seja a sua pergunta, e eu creio que o texto pode responder isso para a gente hoje. Mas eu quero mostrar para vocês que esse texto aqui, ele vai nos mostrar que existe sim possibilidade de transformação. E essa possibilidade, ela vem através do Redentor. E nós temos 3 redentores nessa história. E o primeiro deles é Ruth. É Ruth. Porque quando você olha para a vida de Ruth, você tem que fazer uma pergunta. E qual a pergunta? A pergunta é: por que Noemi vai? Por que Ruth vai com Noemi? Por que Ruth acompanha Noemi? Mesmo depois dela tentar e argumentar contra ela. E, aliás, ela tem ótimos argumentos aqui, diga-se de passagem. Ótimos argumentos para convencer Ruth de não ir. Então, de novo, Noemi vai convencer ela, vai tentar convencer através do quê? Minha filha, vai recomeçar a sua vida. A sua família está aqui. Seu povo está aqui. Os seus deuses estão aqui. E aquilo que fecha com chave de ouro, o argumento dela. O que você vai fazer comigo? A única coisa que você vai ganhar comigo, a única coisa que você vai ganhar me seguindo, a única coisa que você vai ganhar no meu povo, a única coisa que você vai ganhar vindo comigo nessa viagem é isso: você vai sofrer. Por que você viria comigo? Você não tem razão para vir comigo. Recomece a sua vida. Volta para sua casa. Eu creio que não precisaria de muitos argumentos para eu voltar para casa. Se eu estivesse no lugar de Ruth. Agora ela vai responder. Ela vai responder a partir do versículo 16 e basicamente ela vai dizer assim: eu sei que eu vou sofrer. Eu sei muito bem que eu vou sofrer. E ela vai viver aquilo que é o oposto de todo imigrante, porque todo imigrante migra. Quando nós migramos para os Estados Unidos, nós estamos tentando ir para um lugar melhor, para mudar uma situação, para melhorar de vida e não para piorar de vida.
Mas no caso de Ruth, não. Ela sabe que a única coisa que ela ia ter acompanhando Noemi é dor e sofrimento. Ela não migra para prosperar. Ela migra para sofrer. E ela sabe muito bem disso. Mas então por que ela vai? O que move essa mulher aí com a sogra para uma outra nação? O que faz essa mulher ir com ela? Ela entende uma coisa. Ela entendeu todo o argumento de Noemi. Ela entendeu que tudo que Noemi falou estava certo. E ela sabia que aquilo ia acontecer, isso ia acontecer com ela, se ela fosse com ela. Mas ela entendia uma coisa. Se eu não for com ela, ela vai morrer. Se eu deixá-la no meio do caminho, ela não vai sobreviver. Porque eu entendi o argumento, e você está certa nisso, Noemi. Você é velha demais para casar, ninguém vai querer casar com você. Você é velha demais para trabalhar no pesado, ninguém vai te contratar. Você não vai se prostituir. A única coisa que vai sobrar para você é mendigar, é você ir nas lavouras e colher o que ela não conseguia fazer. Porque Ruth vai sozinha para a colheita, ela não vai. Então eu entendi uma coisa, se eu não for com você, você morre. A sua vida depende da minha vida. E é por isso que eu vou. E é por isso que eu estou disposta a sofrer com você. É por isso que eu estou disposta a morrer aonde você morrer. Eu estou disposta a ir até o final com você. Porque a minha vida, a sua vida depende de mim. Então, mas para isso acontecer, para que Ruth pudesse dar vida para Noemi, ela ia ter que pagar um preço, e um preço muito alto. Ela teria que perder a sua própria vida. Ela teria que deixar a sua família. Ela teria que se tornar uma estrangeira e viver no meio de um povo inimigo do seu povo. Ela teria que deixar tudo. Para que Noemi tivesse vida, Ruth teria que deixar tudo. Tudo. Toda a sua esperança de um futuro. Toda a esperança de reconstruir a sua vida. Seus familiares, amigos, nação. Tudo. Absolutamente tudo. Ela teria que abrir mão de tudo. Mas se ela não o fizesse, Noemi não sobreviveria. Então Ruth vai apontar para o verdadeiro Redentor. Ela é só um modelo que ela vai apontar para um verdadeiro Redentor dessa história. E o verdadeiro Redentor dessa história é Cristo. Porque é Jesus quem deixa a sua glória, a sua família, a casa do seu pai, para viver como estrangeiro no meio dos seus inimigos. Para sofrer, entregar a sua vida e morrer no meio deles e por eles. Porque essa é a única maneira para que os seus inimigos tivessem vida. Esse texto não está falando do grande e espetacular amor de Ruth pela sua sogra. Ele está falando do grande e espetacular amor de Cristo por você. Porque é Ele quem vai deixar a sua glória, é Ele quem vai deixar o seu trono, é Ele que vai deixar o seu pai, a sua família. É Ele que vai encarnar e viver no meio dos seus inimigos. Porque nós, como diz o apóstolo Paulo, nós éramos por natureza inimigos de Deus. E Ele sabe muito bem o que vai acontecer com ele se ele fizesse isso. Ele não apenas estaria arriscando a sua vida, ele estaria entregando a sua vida. Mas ele entende uma coisa: se eu não for, eles não vivem. Se eu não for, eles não têm vida. A vida deles depende da minha vida. Então eu vou. Então eu vou. Agora, o segundo redentor que nós temos aqui é Boaz. E Ruth pede para que Boaz seja o seu redentor. Porque depois de tudo isso aqui, você vai ver que no capítulo 2, no capítulo 3 aqui, quando Ruth chega em casa,
com tudo aquilo que ela chega em casa, depois que Boaz dá aquele monte de coisa para ela entende uma coisa: isso que você está trazendo para casa não é a oferta, não é o trabalho de uma pessoa recolhendo migalha. Alguém te abençoou, alguém te deu, alguém cuidou de você, alguém sentiu simpatia por você. E ela então começa a contar a história. E Noemi explica para Ruth: ele é um dos nossos redentores, ele é parente chegado, parente próximo. E elabora um plano para que ela pudesse conversar com Boaz a sós. Ela não poderia conversar com Boaz assim, não é assim que funciona na nossa sociedade patriarcal. Então ela fala: vai na colheita, depois que ele comeu, depois que ele bebeu, na hora que ele foi dormir, você olha bem para onde ele vai dormir. Aí você vai lá, você põe a sua melhor roupa, toma um banho aí, e você vai lá, onde ele for, você descobre os pés dele e deita nos pés dele. Mas por que descobre os pés? O que tem? Né? Para que descobrir os pés? Bom, você dorme na sua casa, no seu colchão gostosinho, quentinho, na sua cama. Lembre-se que Boaz está dormindo no relento, basicamente. Lá de fora, do lado da sua lavoura ali. Se alguém descobrir, aliás, aquela sua esposa que tem mania de roubar o cobertor de você, puxa o cobertor de você. O que vai acontecer com você? Você vai acordar. Tem alguma mágica aqui no texto? Não. A única coisa que o texto está fazendo é isso. Você vai dar um jeito de acordar ele. Você vai lá, deita no pé dele, dá um jeito de acordar ele, porque você precisa conversar com ele. Então ela vai lá, descobre o pé dele e deita lá. Na hora que ele acorda, tem uma mulher deitada no meu pé. E ela não dorme, lógico, esperando esse momento. Então ela fala: olha, você é um dos nossos resgatadores. Resgata a gente. Por favor, resgata a gente. Então, Boaz vai prometer para ela: eu vou fazer o que você está pedindo. Eu vou fazer o que você está pedindo. Contudo, para Boaz não era diferente do que para Ruth, porque Boaz ia ter que pagar um preço para que ela pudesse ser resgatada por ele. A primeira coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que pagar a dívida da família. Ele tem que comprar a terra dessa família, e ele tem que comprar a terra dessa família por quê? Porque eles estão endividados, a terra não produz, é uma terra abandonada. Então eles têm uma dívida a ser paga, a família tem uma dívida a ser paga. Agora essa dívida não vai ser paga porque não tem ninguém que trabalhe na casa. Agora a segunda coisa que ele vai ter que fazer, a família não tem filhos. Os homens, os filhos de Noemi morreram sem deixar filhos. Ela não tem netos. Então, Boaz, assim que ele casa, assim que ele assume essa dívida, que eu vou pagar, eu vou redimir vocês, eu vou comprar de novo de vocês, eu vou pagar a dívida de vocês, ele assume uma outra coisa, ele assume a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Você tem que, se alguém morre, se o irmão morre sem deixar descendentes, o irmão tem que casar com a viúva. E o filho, o primeiro filho desse casamento, ele não é considerado filho do irmão, mas é o filho do falecido, para que o nome dele permaneça em Israel. Então Boaz, ele, além de pagar a dívida, ele tem que casar com essa mulher. E o filho que ele vai ter não é dele, é do outro. Então ele vai criar um filho que fisicamente é dele, mas por causa das leis que eles têm, não é dele. A outra coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que casar, ele não vai casar com uma israelita, ele vai casar com uma moabita, o que era proibido para eles fazerem. Porque se você abrir lá em Deuteronômio 23:3, Deus, aliás, proíbe que qualquer moabita entre na herança de Israel. Eles eram inimigos de Israel. Eles eram inimigos de Israel. A última coisa que Boaz tem que fazer, além de pagar a dívida dela, depois que paga a dívida dela, Boaz tem que fazer isso ainda.
dividir a riqueza dele com ela. Porque agora você casou, agora o que é seu é meu. Então Boaz tem tudo isso que ele tem que fazer, caso ele queira resgatar uma estrangeira. Então Ruth, e o texto aqui é muito claro, porque o versículo 2 do capítulo 1 diz: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Agora, no versículo 10, depois que ele encontra com ela fala para ele: por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz é um homem rico, um homem influente na cidade, um líder. Ruth é uma estrangeira que não tem nada a oferecer para ele. Nada. Agora, por que esse homem entraria nisso tudo para salvar uma estrangeira? Para salvar alguém que não vai lhe acrescentar nada, vai pagar uma dívida, vai dividir a sua riqueza, vai ter filhos que nem vão ser considerados seus. Porque ele, mais uma vez, está apontando para um outro Redentor. Para um outro Redentor. O verdadeiro Boaz. Porque Jesus é o verdadeiro Boaz. O homem rico e influente. O mais rico de todos e o mais influente de todos. Que se casa com uma noiva estrangeira, do povo inimigo, pobre, sem nada a oferecer, que apenas traria problemas para ele. Mas por sua graça, ele escolhe nos amar e se casar conosco. A história de Boaz e de Ruth é a sua história e a minha história com Jesus. Ele olha para você, ele olha para mim, e nós chegamos diante dele de mãos vazias, e podemos dizer aquilo que Ruth diz para Boaz, no versículo 10, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, um estrangeiro, um imundo, um pecador. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então Jesus, o verdadeiro Boaz, ele decide pagar a nossa dívida. Ele decide dar para nós tudo aquilo que ele tem. Porque é isso que acontece no exato momento em que Boaz se casa com Ruth. Toda a vida dela é transformada no estalar de dedos. No mesmo momento em que Boaz se casa com Ruth, a vida dela é transformada. Então, quando Boaz se casa com ela ganha pelo menos 4 coisas. Ela ganha uma nova vida. A vida dela foi transformada. Ela ganha uma nova família. Agora ela não é mais uma estrangeira em Israel. Ela é descendência, ela faz parte do povo da aliança. Ela ganha uma nova identidade. Agora ela é parte do povo de Deus. Agora ela ganha um novo status. Ela passa de inimiga em família. Toda a riqueza do seu marido, toda a riqueza de Boaz, agora ela compartilha, é dela. Ela é transformada então, mais uma vez, de inimiga em família. É exatamente isso que Jesus fez por você e por mim. Ele olha para você, pobre, necessitado, sem nada a oferecer para ele. Um problema. Ele olha para você, só tem problema na sua vida. Nós chegamos diante dele de mãos vazias, sem nada a oferecer. Mas ele pega você e ele diz para você: eu vou cuidar de você. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou me casar com você. Eu vou te dar uma nova história. Eu vou te dar um novo começo. Eu vou te dar uma nova família. Eu vou te dar uma nova identidade, um novo status. Eu vou te dar um novo relacionamento com o meu Pai. E a dívida que você devia, que era impagável, eu vou pagar com o meu próprio sangue. Ele é o verdadeiro Boaz. Mas até agora eu apresentei 2 redentores nessa história. Eu quero apresentar
o terceiro, que está no capítulo 4, a partir do versículo 14, se você quiser abrir comigo. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Então, a história dessa mulher, Ruth, é a sua história e está entrelaçada com a minha história. Porque através da vida dela, através desse casamento, através do seu sacrifício, através de tudo que nós vimos aqui hoje, através de tudo isso, através de uma estrangeira, Deus vai trazer o grande rei Davi. E através de Davi, ele vai trazer a raiz de Davi, o verdadeiro rei. Aquilo para que todo o Antigo Testamento aponta, o nosso verdadeiro Redentor. Feliz é você, feliz sou eu, que Deus não deixou ser Redentor, mas Ele nos deu o seu Filho. Então Deus, para responder a pergunta que eu fiz lá no começo, será que uma história dessa pode ter redenção? Será que uma história dessa pode ter salvação? Será que uma história dessa pode ter final feliz? E a resposta é sim. Sim, porque Deus tem redenção, esperança e um final feliz para qualquer história. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a situação da sua vida agora, não importa às vezes que você fez aquilo que você não deveria fazer, mas agora existe tempo de você voltar atrás, se reconciliar com o Senhor através de Cristo, porque Ele tem para você uma nova vida, uma nova história, uma nova identidade, um novo começo. Um novo começo. Então você pode estar como Noemi hoje, mas Deus tem o Redentor, um Redentor, o Redentor para a sua vida. É Cristo. É Cristo. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira. E nós te louvamos, ó Deus, pelo nosso Redentor, o Redentor da nossa vida. Obrigado, porque Jesus nos deu uma nova vida, uma nova identidade, um novo começo, uma nova família. Obrigado porque Jesus transformou a nossa vida. Obrigado porque Jesus, Ele veio ao nosso encontro. Rutes, que não tinham nada para oferecer, apenas problema para dar. E Ele decidiu se casar conosco. Ele decidiu pegar a dívida que nós tínhamos e pregá-la na cruz e pagar a nossa dívida e nos transformar de inimigos de Deus em filhos de Deus. Então nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra. Te agradecemos.